Olá, terça-feira, 7 de abril, está começando o seu Bahia Meio-Dia. Muito bom dia, André Silva. Bom dia, Wanderson Nascimento, e parabéns pelo dia, né? Dia do jornalista, dia importante para nós. Parabéns demais para toda a equipe aqui da Rede Bahia, dos colegas também de outras emissoras que celebram esse dia com ética, com responsabilidade, sabendo do papel fundamental da nossa profissão na democracia, na sociedade. E para mim, particularmente, tendo a referência ao meu lado, eu sei que é de toda uma geração, André Silva. Você sabe que é de coração mesmo e que é de verdade. Então... Na verdade, a gente está aqui aprendendo, e eu aprendo demais com esse cara. Onde eu ando, eu falo disso, viu? Mas as pessoas falam, manda um beijo para Wanderson. Falou, Wanderson é aquele amigo, é aquele cara ali, e é um grande professor. Eu sei que tem a troca mesmo, a gente sempre ensina e aprende, mas você é mesmo referência para todo mundo. Obrigada. Você, para mim, já disse e sempre falo, você, Adriano Oliveira, minhas grandes referências como jornalistas de televisão aqui na nossa Bahia. Obrigada, amigo. Beijo especial para Adri, para todos os nossos colegas que hoje celebram essa nossa... É uma missão, né, amiga? A nossa missão é estar aqui trazendo notícias, contando histórias, alegrando a vida das pessoas e informando. É nossa missão de informar e também de lutar por causas importantes, como a luta da violência contra as mulheres, né, André Silva? Contra o feminicídio, que é algo que tem deixado feridas que não cicatrizam e que jamais irão cicatrizar. Por exemplo, o que nós vimos ontem no sul da Bahia, né? E olha o corpo desta ex-candidata, ela foi candidata a deusa do ébano. Olha que mulher linda, né? Uma mulher jovem, Cariele Lima Marques Souza, assassinada, brutalmente assassinada, dentro de casa e com um filho de 6 anos. O assassino, um vizinho que perseguia esta jovem desde os 13 anos de idade. Assassinada com 23 anos, o filho também assassinado com 6 anos, corpos enterrados hoje pela manhã. Felipe Oliveira trazendo para a gente os detalhes aqui e de um local que era muito simbólico e importante para ela, que veio a Salvador para tentar ser deusa do ébano. Não foi isso, Felipe? Muito bom dia para você. Exatamente, Wanderson. Muito bom dia para você, para André e também para todo mundo que acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Foi aqui na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, que ela veio algumas vezes para concorrer ao título de deusa do ébano, representando toda a sua cidade, Ipirapitanga, que fica no sul da Bahia. Mas todos os sonhos, todos os planos dessa mãe, desse filho, foram interrompidos no último domingo, quando os dois foram mortos a facadas. O enterro aconteceu hoje, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigada, Felipe. Uma jovem capoeirista também, né, Wanderson, que trabalhava com educação e que com certeza criava esses 2 filhos. Um é um bebê de 2 meses e esse de 6 anos que morreu. E não tenho dúvida nenhuma de que os valores que ela passava são valores que estão muito distantes desta crueldade, desta covardia que ela mesma foi vítima. Aliás, o próximo assunto também tem covardia, violência e valores. Lembra que mostramos aqui no Bahia Meio-Dia, né, a agressão a um homem em situação de rua e que a mãe dos agressores procurou a nossa equipe para denunciar os próprios filhos? Pois bem, 2 adolescentes apreendidos, os 2 adultos seguem sendo procurados. Então bora chamar Lisboa Júnior, que tem detalhes para a gente sobre esse caso, né, Lisboa? Muito bom dia. Isso, Wanderson, bom dia para você, André, bom dia a todos. Esses 2 adolescentes foram apreendidos ontem nos bairros de Cajazeiras 11 e Bonfim. A gente está a poucos metros do bairro do Bonfim, aqui na Boa Viagem, no abrigo São Gabriel, onde está a vítima, o Miguel José dos Santos, de 59 anos, se recuperando desta agressão que aconteceu no dia 19 de março. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo com o responsável deste abrigo e atualizar o estado de saúde de seu Miguel. Até mais. Lembrando que os 2 adultos chegaram aí na delegacia e foram liberados, né? O que a própria mãe deles questionou também. É, porque não havia nenhuma prova, né, ali do momento do fato. E foi através da mãe, da revolta da mãe, que esta história foi divulgada, né? Ela se revoltou porque achava que eles deveriam ter ficado presos diante da covardia que provocaram aí com esse homem. Mais de 80 quilos de cocaína foram apreendidas pela polícia em Santo Estevão, mais ou menos 150 quilômetros aqui de Salvador. Aliás, a droga viria de lá, aqui para a capital baiana, em Miller Nunes. Muito bom dia.
Oi, Wanderson, André, bom dia para vocês e para todos. Pois é, esse foi um trabalho da Polícia Civil que interceptou essa carga que estava sendo transportada na BR-116 e ali na altura de Santo Estevão, os policiais fizeram a abordagem. Desconfiaram e encontraram nas caixas uma grande quantidade de uma substância muito parecida com cocaína. E sabe para onde essa droga estava vindo? Para Salvador, para o bairro nordeste de Amaralina, que nos últimos dias viveu aí momentos de violência e tensão por confrontos entre polícia e suspeitos. Daqui a pouquinho, no Bahia Meio Dia, todos os detalhes desse caso. Tá aí, é muita droga mesmo, um material extremamente caro, um baque aí que a polícia provoca nessa facção criminosa, segundo o Miller Nunes, acompanhando e trazendo droga que vira aqui para a nossa capital. E olha, moradores de Santo Tomé de Paripe, no subúrbio aqui de Salvador, encontraram, Wanderson, peixes e mariscos mortos na praia. Olha para aí, seria, né? Muitos peixes aí. O caso preocupa quem vive por lá, já que tem uma investigação por suspeita de contaminação, o que é ainda mais grave, né? Os moradores passaram a manhã na delegacia para registrar o caso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes sobre este assunto. Muitos mariscos, né? A gente está vendo esse siri, né, Wanderson? E aí tudo na praia, muito encontrado. Siri, né? Peixe também? Peixe também, material que é, né, é o ganha-pão de pescadores da região, que alimentam muitas famílias também. Agora há um risco danado, um medo, apreensão, que tira o sustento de muita gente. Em São Tomé de Paripe, que é um paraíso da natureza, é um paraíso, né, feito por Deus, mas que infelizmente, a princípio, né, a ação do homem pode ter provocado isso aí. Né? E recentemente também nesta região da cidade mostramos aquela mancha, né, encontrada na praia. Houve toda aquela investigação do INEMA, inspeção, e agora esses mariscos e peixes encontrados mortos aí na praia. E como prometemos aqui, daqui a pouquinho tem a matéria, né, com tratamento com polilaminina, que traz esperança para as pessoas que perderam movimentos de braços e pernas. Aqui em nosso estado, 2 pacientes estão usando essa proteína. Bora acompanhar um trechinho agora da reportagem. Tenho altas expectativas, né, de ter a minha vida de volta, né? Porque por enquanto minha vida tinha que nós falamos que deu uma pausa. A pausa a que Paulo se refere foi forçada, repentina e começou há cerca de 3 meses, quando ele sofreu um TRM, trauma raquimedular agudo, e perdeu parte dos movimentos do corpo. Já as altas expectativas, a esperança de ter a vida de volta, são de depois do último dia 6 de março. Nesta data, o operador de logística de 38 anos tornou-se o segundo paciente da Bahia a receber um tratamento experimental com a polilaminina. A polilaminina, ela é uma proteína que é derivada da placenta humana. Tá? Então, é retirada essa proteína da placenta humana, ela é trabalhada num laboratório, né? E aí ela é implantada no local da lesão. Quando a lesão é recente e ainda não há cicatriz no pedaço rompido do neurônio, é mais fácil para a polilaminina agir e reconectar as partes separadas. É uma grande conquista da ciência, né? E que a gente celebra e espera que mais pacientes possam ter esse benefício. Muito bom. E tem também Rildo circulando por Salvador, tá passando pelo bairro da Calçada. Nosso jornalista aí nos representa em Wanderson. Exatamente isso, na correria de sempre, né, seu Rildo? Bom dia, buzina aí pra gente, Rildo. E ele trazendo a rua em movimento, né, rapaz? Coisa boa demais, vendo o Salvador. O dia começou com chuva aqui na capital baiana, agora tempo aberto, céu azul com poucas nuvens. Ele rodando pela nossa cidade, Cidade Baixa, que é linda demais também. Sempre atento a toda e qualquer informação. Rildo. Onde tem notícia, tem Rildo de Jesus, com certeza. Nesse clima, roda a vinheta, seu Bahia Meio Dia tá no ar, meu povo. Vamos nessa. E a gente começa essa edição exatamente assim, precisando respirar fundo, minha gente, para contar para vocês que o corpo da ex-candidata à deusa do Ébano, morta pelo vizinho, foi sepultado hoje de manhã.
A gente está aqui a imagem dela, olha, Cariele Lima Marques de Souza, uma jovem de 23 anos, moradora de Ibirapitanga, é uma cidade com 26 mil habitantes, cidade pequena, que está completamente chocada com esse assassinato dela e do filho de 6 anos e o homem que matou um vizinho que desde que ela tinha 13 anos de idade perseguia esta mulher, queria de qualquer forma um relacionamento com ela, ela se manteve no direito de recusa, de não quero, né? Ele saiu da cidade, voltou, ela tocou a vida dela, mas ele planejou e matou ela e o filho. Bora chamar Felipe Oliveira, né? Está acompanhando de perto essa história. O enterro foi hoje pela manhã, o velório começou ontem à tarde. E você deve estar se perguntando por que Felipe está no bairro da Liberdade, porque ela é do interior do estado, mas esteve aqui em Salvador, sabia o poder que tinha, o poder da ancestralidade. Ela tentou ser a deusa do ébano, participou do concurso aqui, né, Felipe? Tinha muitos sonhos, mas que infelizmente foram interrompidos por esse covarde, esse homem cruel que não soube lidar com o não e acabou assassinando a facadas a jovem de 23 anos e o filhinho de apenas 6 anos. E o Ilê que manifestou, né, se manifestou em rede social, o pesar pela perda dela. Foi tentativa de ser deusa do ébano em 2025, Wanderson. Ô Felipe, conta aí pra gente mais detalhes, hein? Boa tarde mais uma vez. Oi, Wanderson, muito boa tarde para você, para Andréa e também para todo mundo que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Estamos aqui bem em frente à Senzala do Barro Preto, porque foi aqui que por 2 anos ela se inscreveu, participou aí de todas as etapas na tentativa de ser deusa do ébano. Inclusive surgiu essa informação hoje, de que ela participou por 2 anos, né? No primeiro ano de 2024 ela fez as inscrições, participou ali apenas da primeira parte, mas acabou abandonando o processo. E em 2025 ela fez novamente a inscrição para participar do processo este ano, já em 2026. Então era um sonho muito recente. Ela acabou não sendo classificada, mas de fato se deslocou da sua cidade. Tem inclusive aí as fotos que mostram ela aqui em frente a esse prédio histórico, né? Ela que também era capoeirista, transista, educadora, transpirava, vivia com a sua ancestralidade e queria muito representar o seu município, levar esse título de deusa do ébano para o seu município. Inclusive temos um vídeo que mostra aí quando ela estava se inscrevendo, né, participando de todas essas etapas. Não sei se tem som, mas vamos conferir. Olá a todos, sou Cariele Souza, tenho 21 anos. Por uma mulher negra de 23 anos que tinha diversos sonhos, como eu disse, transista, capoeirista, também ajudava ali, era ajudante de classe em uma escola do município onde ela nasceu e cresceu. Só que tudo isso mudou, o destino dela acabou sendo encerrado, a vida dela foi encerrada no último domingo. Ela estava dentro de casa quando foi chamada para o lado de fora e foi aí esfaqueada, diversas facadas na porta de casa. Um vizinho, o Hollenberg, é o principal suspeito. Ele também matou o filho, Nicolas, aí da Cariele. Os dois foram enterrados hoje pela manhã no município. Temos imagens que mostram um intenso e um grande cortejo que foi formado pelas ruas da cidade. O pessoal levando esses 2 caixões que foram enterrados lado a lado, mãe e filho. Cariele, pessoal, também deixa um bebê, um outro filho de apenas 2 meses que agora vai crescer sem a sua mãe. Ela que sempre foi uma mãe solo, né? Criou seus filhos aí com muita dificuldade, com muito sacrifício, mas nunca deixou faltar nada. Ontem a nossa equipe esteve lá no local onde estava acontecendo o velório dessa vítima. Vamos conferir agora o que os familiares têm a dizer. Lá na casa do pai dele, pedi até pelo amor de Deus que ele desse com o seu filho dele, que ele estava perseguindo minha filha. Ele veio aqui na casa de mãe com 2 vasos de refrigerante, disse, eu vou almoçar aqui. Aí a menina foi e disse, mãe, eu vou para casa de tia Loura. Só me leva, tio, aí ganha se leva. Aí ele, quando viu a menina montar na moto, ele chegou, montou na moto, saiu e ficou olhando para trás, andando e olhando para trás. Aí quando ela montou na moto aqui, aí ele disse, olha, meu nome é Ró, viu? Pegue a visão. Ontem ela mandou mensagem logo cedo para minha prima falando, eu tô com medo, eu vou almoçar com minha avó, mas eu tô com medo que ele tá rodando. Inclusive, até meu esposo tava indo para outro lugar, falou, Samira, eu passei lá, falei com ele agora, mas não sabia que ele tava esperando ela sair. Ele tava já na porta, do lado da escola, esperando ela sair para fazer isso.
relatos fortes, né, que mostram aí o desenrolar dessa história. Como a Andrea falou muito bem agora há pouco, esse homem, esse vizinho já tentava ter um relacionamento, já abusava dessa vítima há algum tempo, desde que ela tinha 13 anos de idade. Mas isso passou, ele saiu da cidade, foi morar em outro município, voltou e aí retornaram, começaram novamente, né, esses casos de assédio, essa vítima ali se sentindo acuada, mas sempre dizendo que não queria nada com ele, até porque ela tinha outro relacionamento. Mas aí, no último domingo, esse homem vai para a porta da casa dela, fica escondido e quando essa vítima sai, ele acaba esfaqueando essa vítima e também o filho dela de 6 anos. Depois ele foi encontrado sem vida já dentro de uma residência também no município. A suspeita da polícia é que ele tenha tirado a própria vida. Inclusive, sobre essa investigação, vamos conferir uma entrevista que fizemos com o delegado que acompanha esse caso. Tudo indica que foi premeditado. Ele estava do lado de fora esperando, né? Era por volta de 12 horas, entre 12 e 12 e meia. Ele pegou a criança e logo em seguida foi pegar ela, foi esfaquear ela. Como eu disse, né? O Ileaê manifestou recentemente, publicou uma nota falando sobre a mulher, né, a Carielle, como ela era forte, guerreira, muito alegre. Nos poucos momentos que ela teve aqui na Senzala do Barro Preto, ela conseguiu ganhar todo mundo ali, cativar com a sua alegria, com o seu otimismo, mas no último domingo ela acabou perdendo a vida. Como eu disse, a cidade está de luto. Hoje pela manhã, agora há pouco, terminou o enterro dela. Esse sepultamento aconteceu em um cemitério do município. Teve um grande cortejo para levar esses corpos, esses caixões ali pela cidade até o velório, né, até o local onde vai ter o enterro mesmo, o cemitério. E aí agora há pouco os familiares voltaram para casa e pedem aí para que as punições sejam feitas, né, para que a investigação seja feita. E a gente já faz esse alerta aqui que se qualquer mulher estiver passando por alguma situação, pode e deve pedir ajuda, a culpa nunca é da vítima e as delegacias de toda a Bahia estão prontas, abertas para atender essas vítimas. Wanderson e Andréia. Obrigada, Felipe. Bom, no caso dele aí a sentença foi a morte, né? Ainda não vai haver uma investigação para saber se foi realmente, se tirou a própria vida ou se tem alguma outra coisa, mas Wanderson, foi uma tarde, uma noite, madrugada de muita dor para essa família, porque a gente está noticiando aqui, trazendo os detalhes, mas quem vive essa dor é quem está aí, olha, são essas pessoas da pequena cidade de Ibirapitanga, cidade muito pequena, 26 mil habitantes. Imagina a avó dela, o marido dela que tinha saído de casa e esse covarde estava observando tudo. Premeditado, como disse o delegado. Exatamente, esperando o momento em que ela estivesse em casa sozinha, o outro bebê de 2 meses, ela tinha deixado com uma outra pessoa. Uma mãe que cuida de 2 filhos, muitas vezes precisa de apoio de alguém, um vizinho, um amigo, estava sozinha em casa com o bebê, com o menino de 6 anos. Os 2 foram brutalmente assassinados. Olha, aproveitando, né, a gente tem falado muito sobre isso aqui no Bahia Meio Dia, sobre fortalecer e pedir mudança no Código Penal, sobre se falar sobre a violência contra a mulher em casa, com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, nas escolas, pensando em medidas para poder tentar combater esse tipo de crime. E agora tem uma nova medida, né, André Silva? Isso, olha, Juazeiro, cidade do norte do estado, saiu na frente, né, numa medida em defesa de nós mulheres. Uma lei municipal está proibindo a nomeação de condenados por violência contra a mulher em cargos públicos lá de Juazeiro. Essa norma já está em vigor, Wanderson. Preste atenção você agora na reportagem aqui do Bahia Meio Dia. A proibição foi determinada pela Lei 3.314 de 2026, sancionada e publicada no Diário Oficial do município. Ela é válida para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, funções de confiança, processos seletivos e contratações temporárias, além de concursos públicos realizados pela administração municipal. Uma forma de proteger as mulheres naquele ambiente de trabalho, já que ele já tem um histórico de
agressividade. E nós, mulheres, merecemos ser protegidas. Porém, o documento estabelece em seu artigo 3 que a proibição deve durar até o cumprimento integral da pena ou até que ocorra a reabilitação criminal, desde que comprovada judicialmente. Então, se existe algum tipo de processo em aberto, a pessoa ainda está sendo julgada, então a pessoa já pode ser condenado por antecipação. Então, de fato, a lei prevê esse tipo de vedação, de contratação, de nomeação apenas para aqueles casos, de fato, com condenação transitada e julgado e que a pena ainda persiste ali. A lei começou a valer desde a data de publicação e é bem vista pela população juazeirense. Ela é importante porque os homens que agridem a mulher, agridem em casa, como agridem no ambiente de trabalho também, como já aconteceu, que eu vi no jornal, que os homens, ele pode até perseguir até um ambiente de casa para poder tentar fazer alguma coisa, porque tem discussão no meio do trabalho e esse homem pode querer agredir, seguir a pessoa num ambiente que a pessoa estiver sozinha e tentar agredir. Quando agride uma mulher dentro de casa, não é o certo ele estar no meio da população, porque ele vai agredir no comércio, ele pode fazer até mal, porque geralmente a maioria dos homens, ele olha com um olhar muito maldoso. Então não é justo. Se ele já está por lei, por agressão, eu acredito que não é certo ele estar no meio de outras mulheres. A nova lei também estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal realizar postagens semanais de caráter educativo e preventivo nas redes sociais, como forma de alertar para os índices de casos de violência contra mulheres. Uma realidade que preocupa. Somente no ano passado, o Juazeiro registrou pelo menos 3 casos de tentativa de feminicídio. Além disso, 643 medidas protetivas foram expedidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher contra agressores aqui da cidade. Para a OAB Juazeiro, que tem uma comissão voltada para a causa, a lei é mais uma ferramenta para fortalecer a luta. A partir do momento em que o município de Juazeiro traz uma lei como essa, que é extremamente importante nessa luta e combate à violência contra a mulher, mostra a todos que pessoas que cometeram crimes que vão estar relacionados tanto à Lei Maria da Penha quanto à Lei de Feminicídio, né, uma violência de gênero, são pessoas que não podem estar no âmbito da administração pública, até porque são pessoas que estarão ferindo diretamente os anseios, os desejos sociais e essa luta que é tão importante quando a gente fala, né, de tantos crimes que são perpetrados, tantos crimes que são cometidos quando a gente fala da mulher. As mulheres, nós batalhamos, nós trabalhamos igual homem, nós criamos filhos igual homem, aliás, muito mais que homens, porque tem muito homem que acha que é pai só porque fez e não é. Então nós mulheres precisamos de mais justiça e segurança, porque nós não temos segurança. Que fala forte dela, né, Wanderson? E tem mais uma cidade do interior dando um exemplo positivo. Ó, vou chegar aqui para que vocês possam ver. Está lá no G1, olha, em relação a essa coisa de tentar proteger nós mulheres, de acabar com essa violência estúpida, absurda, ou pelo menos diminuir. É o seguinte, ó, um auxiliar de produção que agrediu a ex-companheira, teve a justa causa, ou seja, a demissão por justa causa, mantida pela Justiça do Trabalho da Bahia. Isso aconteceu, minha gente, em Vitória da Conquista. A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um auxiliar de produção. Foi desligado depois que agrediu a ex-companheira. E essa decisão foi mantida pela 2ª Vara de Vitória da Conquista do Tribunal de Justiça do Trabalho. Importante, louvável demais, brilhante essa decisão. Uma forma de nos proteger, né, Wanderson? Então, Andréa Silva, né, trazendo exemplos, né, já que a Justiça não tem intimidado os bandidos, covardes. Quem sabe agora, né? Em Juazeiro, por exemplo, lá não pode ser nomeado. E aqui, nesse exemplo, na Bahia, de um agressor demitido por justa causa no trabalho. O juiz entendeu que mesmo ele cometendo essa agressão fora do ambiente de trabalho, ele colocava em risco outras mulheres que ele trabalhava. Porque é uma conduta que pode se repetir em qualquer lugar em que ele esteja. Exatamente isso. Então, são medidas aí que têm que ser pensadas ainda mais e novas para tentar combater e coibir a violência contra a mulher. Uns exemplos, né? E olha, mais de 80 quilos de cocaína foram apreendidos pela polícia. Foi em Santo Estevão, Wanderson? Vamos caminhar aqui para conversar com o Miller, né? E estava vindo para Salvador, não foi isso, Miller Nunes? Boa tarde para você mais uma vez.
Oi, Wanderson, isso mesmo. Boa tarde novamente para você, para André e a todos que acompanham o Bahia Meio Dia. O que é que a polícia descobriu? Após uma operação aí da Coordenação de Operações Especiais e Inteligência do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Polícia Civil fez uma operação na BR-116 em Santo Estevão e abordou um veículo que estava ali em movimentação suspeita. E dentro desse carro de passeio, eles identificaram uma grande quantidade de drogas, 80 quilos aproximadamente, que estavam em caixas e sacos plásticos. A gente tem imagens dessa operação para mostrar. A polícia então abordou esse homem, um homem de 27 anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E aí, a partir das investigações, eles descobriram que essa droga foi adquirida lá no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, e vinha aqui para o nordeste de Amaralina para poder abastecer o tráfico de drogas. E com essa operação, a polícia conseguiu interromper esse ciclo e apreender essa grande quantidade de drogas. Foi apresentada na delegacia e, claro, vai passar agora por uma série de exames periciais para confirmar que de fato era cocaína. Esse homem, então, segue preso por tráfico de drogas. Agora, falando do contexto dessa operação, a droga ia para o nordeste de Amaralina e o bairro já vive um clima de tensão desde segunda-feira, porque houve confronto entre policiais e bandidos. Na segunda-feira, numa localidade conhecida como Igrejinha, um homem foi alvejado, trocou tiros com a polícia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 45, uma pistola, na verdade, com esse homem calibre 45. Além disso, teve um outro confronto também na segunda-feira contra um homem identificado como Lucas de Jesus Nascimento, que era conhecido na região como Goiabada. A polícia socorreu para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e também morreu. Por conta disso, os 4 bairros do Nordeste de Amaralina ficaram sem ônibus. E a partir daí um transtorno também que afeta a população, além da falta de segurança, a falta de transporte público. Mas hoje pela manhã, a nossa equipe foi até lá com o Rio de Jesus e conseguiu também, a partir da apuração da produção, que os ônibus voltaram a circular no Nordeste de Amaralina, servindo a comunidade. Mas veja vocês, né? 2 confrontos aí envolvendo policiais e traficantes, e além disso, o abastecimento do tráfico de drogas vinha do Rio de Janeiro com 80 quilos de cocaína que foram apreendidos pela Polícia Civil. Eu volto com vocês. Tá ok, muito obrigado, Miller, pelas informações. 80 quilos de cocaína é uma droga muito pesada que vem aqui para Salvador e o impacto financeiro muito grande aí nessa facção criminosa. Muito obrigado, Miller, pelas informações e até já. Olha, o motorista que dirigia o ônibus que provocou um acidente lá em Itambé, nós mostramos ontem, né? Infelizmente 2 pessoas mortas, 2 estão ainda no hospital, tiveram pernas amputadas. E esse motorista se apresentou à polícia junto com uma advogada ontem à noite. Ele foi interrogado, levado também para fazer exames, né, de detecção de uso de álcool e drogas e foi liberado. O acidente foi às 5 da manhã de ontem. Na verdade, é 6h38 da manhã de ontem, mostramos, né? Olha a imagem aí. O ônibus tinha saído de Vitória da Conquista, ia para Itabuna. Durante uma parada programada em Itambé, o veículo que já estava parado avançou. Ia ter uma versão agora das pessoas que o motorista teria descido, discutido com uma pessoa, porque ela estava ali sentada no lugar que era para o ônibus estacionar e teria voltado para o ônibus. E aí sim acelerado, não sabemos em quais circunstâncias, né? Exatamente, só a investigação vai poder contar, mas que infelizmente 2 pessoas morreram e 2 homens que são irmãos ficaram gravemente feridos, estão internados em estado grave lá no Hospital de Vitória da Conquista e tiveram as pernas amputadas. Pois é, e essas 2 mulheres que morreram, nós vimos aí a imagem delas, né? Dona Janete, uma senhora, e Daniele. 20 anos. 20 anos e sobrinha desses 2 homens que estão internados, minha gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações ao vivo com as nossas equipes lá no interior, região sudoeste, onde aconteceu esse grave acidente. Um absurdo, né? Essas pessoas que perderam a vida estavam esperando o ônibus, né? Algumas para voltar para casa, outras para seguir. Olha aí, essa senhora que morreu. 51 anos, Dona Janete. Isso. E a jovem Daniele, que também perdeu a vida ontem nesse acidente absurdo lá em Itambé. Olha, tem mais aqui no seu Bahia Meio Dia. Lembra que mostramos de um homem em situação de rua que foi agredido, né? Covardemente agredido por 4 pessoas, 2 adultos e 2 adolescentes. Além da agressão, que chamou a atenção também nessa notícia, é que a mãe dos adultos procurou a gente para falar: meus filhos precisam ficar presos. O que eles fizeram é crime. E chamou a atenção de todo mundo, os valores, a nobreza dessa mãe. E agora,
os 2 adolescentes foram apreendidos, né, André? Isso, ela se revoltou com o fato deles não terem ficado presos, né? Embora tenham sido levados para a delegacia, mas é porque não tinha flagrante. E ela quis que com lugar de fala, né? Poder de mãe, trouxe à tona essa discussão. E agora a gente vai chamar a Lisboa, que vai falar sobre a apreensão dos outros 2 jovens, né, Wanderson? Olha isso, foi o dia... As imagens que mostram o momento, eles 4 aí, olha, com um pedaço de pau, Wanderson. E covardemente, gratuitamente agredindo o homem que estava lá deitado, dormindo, não fez mal a absolutamente ninguém. E começaram a espancar esse homem. Ficou internado no hospital, já teve alta. Ele que era atendido também por um abrigo ali na região da Boa Viagem. E é lá onde está a Lisboa Júnior agora, tem os detalhes pra gente, né, Lisboa? Exatamente, Wanderson. André, vocês falaram aí da mãe, né? E ela falou pra gente, a gente gravou entrevista com ela, se meus filhos fizeram, eles terão que pagar. Essa foi a fala aí desta mãe. Mãe do Emerson Santos Queiroz, de 26 anos, e Luiz Hernandes Silva Queiroz, de 27 anos. Eles são irmãos e estão sendo procurados pela polícia. Já os outros 2 adolescentes que também participaram desta agressão, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos ontem pela Delegacia do Adolescente Infrator, um no bairro de Cajazeiras 11 e o outro no bairro do Bonfim, que fica a poucos metros aqui do bairro da Boa Viagem, de onde nós falamos ao vivo aqui do abrigo São Gabriel. A gente está ao lado aqui do irmão Gabriel, responsável por esse abrigo, e onde está o Miguel José dos Santos, de 59 anos, ele que foi a vítima, agredido no dia 19 de março deste ano. Irmão, bom dia para o senhor. Primeiro, como é que está o seu Miguel José dos Santos hoje? Bom dia, Adriana. Bom dia, Wanderson. Miguel está bem, graças a Deus, acolhido, não é? Amado por nós, não é? Depois de tanta violência, depois do que sofreu, podemos dizer que agora ele está em casa. Ele está na casa da onde, de alguma forma, também o acolheu, mesmo estando nas ruas, né? Pois é, irmão, essa agressão aconteceu aqui na frente do abrigo São Gabriel. As câmeras de segurança aqui do abrigo registraram toda esta cena horrorosa que aconteceu no dia 19 de março, quando esses 4 rapazes com um pedaço de madeira acabaram agredindo o seu Miguel na cabeça, também no braço e na perna. Ele que ficou internado no hospital do subúrbio aqui em Salvador, e vocês conseguiram também localizar os familiares dele, não é isso? Sim, graças a Deus, depois de tamanha violência, né, a cabeça quebrada, o braço também precisou colocar uma platina, não é? Lá no braço do Miguel, o corpo completamente dolorido, porque foi muita porrada que o Miguel recebeu. A gente conseguiu também, através da imprensa, localizar a família, não é? E a mãe e a irmã veio ao encontro do Miguel. Isso também nos deixa muito felizes, não é? Desse acolhimento, desse retorno ao familiar. E agora podemos dizer que Miguel está tranquilo. No dia 20 ele vai passar por uma revisão, não é? Mas além das dores, não é? da porrada, também a dor da traição, a dor da violência, da forma que Miguel foi agredido, né? Enquanto dormia, ele passa por esse momento tão difícil na vida dele. Então imagine para quem mora na rua, para quem está ali esperando, não é, o carinho, a atenção das pessoas, não é? De repente chega uma pessoa e faz isso. Então o Miguel, realmente essa dor, a violência de sofrer esse susto terrível não foi fácil. O Miguel foi acolhido aqui há 15 dias. Lembrando, o irmão Gabriel estava falando que o Miguel ele costumava vir aqui para almoçar, se alimentar, mas não gostava de dormir aqui. Ele gostava mesmo das ruas. E hoje ele está 15 dias sendo cuidado aqui. Inclusive, a gente está em uma área que é a capela deste abrigo. Aqui o abrigo São Gabriel. Por favor, Raimundo Nonato, nas imagens, vai mostrar aqui para a gente. Porque no último domingo ele participou da missa de lava-pés aqui. Não foi, padre? Inclusive, o Raimundo Nonato está mostrando aí a campanha da fraternidade esse ano, que dialoga justamente com o que nós estamos falando, né? Fraternidade e moradia. Por quê, irmão? Na verdade, essa realidade do morador de rua, das pessoas que não têm um abrigamento, das pessoas que realmente precisam de acolhimento. A campanha da fraternidade esse ano foi exatamente sobre isso, né? Moradia para todos, moradia digna, né? E o Miguel, de repente,
em plena campanha da fraternidade, passa por tamanha violência, não é? Então ele participou de todas as celebrações da Semana Santa, né? Na quarta-feira, na quinta, com a missa do lava-pés, na sexta-feira, da oração da cruz, no sábado estava lá na vigília de Páscoa e no domingo essa grande festa da Páscoa do Senhor, não é? Então ele participou de tudo e está assim muito feliz, pela primeira vez ele está vivendo, né? E participando de tudo e acolhido, que isso que é bonito, né? Miguel ser acolhido em casa. Enquanto ele quiser, enquanto for a vontade dele, ele está aqui é a nova casa dele e vamos dar toda a atenção que ele merece. O Miguel, que é deficiente intelectual, né? Eu perguntei a ele, Miguel, o senhor está bem? Ele balançou a cabeça, ele tem dificuldade na fala. Inclusive, a gente vai ouvir agora, irmão Gabriel, a mãe do seu Miguel José dos Santos, de 59 anos. Vamos ouvir. É natureza ruim. É a natureza ruim. A desculpa que Xaropinho chegou aqui falando foi que disse que o senhor, toda vez que vê ele, está com o pau na mão. O senhor fica com o pau direto na mão. É o tempo todo. Ele fica com aquele pau na mão. É um senhor que não pega, não vai fazer mal a ninguém. Para você ver que ele foi pegado dormindo, ele não sentiu a presença dos covardes chegando perto dele para fazer o que fizeram com ele. Eu vi hoje eu vi de novo ele no hospital. Entendeu? Mas eu vi pessoalmente, o vídeo pessoalmente. Rapaz, Xaropinho, seu filho tá chorando, Xaropinho. Você é pai. Você tem pai, Xaropinho. Seu pai é velho. Você ia gostar se alguém fizesse isso com seu pai no meio da rua? Se seu pai fosse um morador de rua? Se eu fosse uma moradora de rua? Você ia aceitar isso, Xaropinho? Você mais imenso não ia aceitar. Vocês foram covardes. Vocês têm que pagar. Vocês têm que pagar. E não vou esconder minha cara. Quem estiver me criticando, que me critique. Todo mundo aqui, todo mundo me conhece. A família daqui não estão me apoiando. Mas as pessoas da rua, está todo mundo me apoiando. Pois é, esse é o desabafo forte da mãe dos dois rapazes, que tem um 26 anos, o outro 27 anos. É o desabafo dessa mãe, dona Cristina Silva. Nós conversamos com ela, gravamos essa entrevista. Ela quis mostrar o rosto, falar desta situação. Os dois filhos de 26 e 27 anos que estão sendo procurados ainda pela polícia. Voltando a conversar com o irmão Gabriel. Irmão, como é que vocês recebem esta apreensão desses dois adolescentes que participaram desse ato de agressão, um de 15 e outro de 17 anos, ontem aqui em Salvador? Eu digo a sensação de justiça que está sendo feita e isso aí, com certeza, deixa qualquer pessoa que quer bem o outro e que vê a situação que ocorreu feliz. Então essas pessoas têm que pagar pelo crime que eles fez. Eles cometeram um crime e eles têm que pagar por isso. A gente não pode de forma nenhuma ver que uma pessoa inocente, uma pessoa indefesa, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, com deficiência intelectual, passando pela situação de morar na rua, já é um sofrimento morar na rua, imagine apanhar ainda de 4 homens, né? Então eu acho que realmente a justiça tem que ser feita e a gente agradece todos os meios de comunicação por estar valorizando e atualizando esse caso, porque ele não pode ficar no esquecimento de mais uma pessoa que é espancado, que é violentado e não se faz nada. Então, obrigado às autoridades, precisamos de justiça. Irmão, muito obrigado pelas informações. Wanderson e André, volto com vocês. Obrigada, Lisboa, e ao irmão Gabriel também. E parabéns, dona Cristina, né? A gente não se cansa de dizer aqui, né, que a senhora, como mãe, nesse desprendimento aí de falar isso, desses dois homens, dois marmanjos, né, os dois adultos que espancaram junto com os dois menores apreendidos, esse senhor aí, ela, no bom baianês, né, não passou o pano de jeito nenhum. Foi lá e disse mesmo a sensação dela, né, diante de uma covardia dessa aí. E agora tem uma reportagem que fala muito sobre esperança, sobre fé, sobre transformação de vida. Você deve estar acompanhando, o Brasil inteiro comentou nas últimas semanas o tratamento de polilaminina, que segue trazendo esperança para pessoas que sofreram traumas na coluna e perderam movimentos de braços e pernas. Pois é, e aqui na Bahia, 2 pacientes já estão fazendo uso da proteína. Um deles é o operador de logística, Paulo Araújo. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto aqui em Salvador no ano passado e começou o tratamento em março. Agora, então, no mês passado, você está em casa, para um pouquinho. É uma reportagem sobre ciência, prestação de serviço e, acima de tudo,
sobre esperança para Paulo e outras centenas de milhares de pessoas dessa Bahia e desse país, aliás, do mundo inteiro. Um estudo que pode revolucionar, né, André Silva, o tratamento desse tipo de fratura e de lesão. Para acompanhar, é com a gente agora. Mais pra frente me vejo andando, né, levando a minha vida normal com a minha família, né, poder voltar a usufruir as coisas. A gente gostava muito de viagens e como sou eu que dirijo, voltar a dirigir a minha vida normal. Sim, tenho altas expectativas, né, de ter a minha vida de volta, né, porque por enquanto minha vida nós falamos que deu uma pausa. A pausa a que Paulo se refere foi forçada, repentina e começou há cerca de 3 meses, quando ele sofreu um TRM, trauma raquimedular agudo, e perdeu parte dos movimentos do corpo. Já as altas expectativas, a esperança de ter a vida de volta, são de depois do último dia 6 de março. Nesta data, o operador de logística de 38 anos tornou-se o segundo paciente da Bahia a receber um tratamento experimental com a polilaminina. A polilaminina, ela é uma proteína que é derivada da placenta humana, tá? Então, é retirada essa proteína da placenta humana, ela é trabalhada num laboratório, né? E aí ela é implantada no local da lesão. Então, quando tem uma lesão medular completa, a gente coloca meio ml, só é pouca coisa, dentro da medula, intramedular, e aí ela começa a ter uma ação em evitar uma cicatrização e melhorar a condução nervosa que foi perdida, que foi interrompida, né? Os estudos com a polilaminina começaram há quase 30 anos. A pesquisa é desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação da bióloga Tatiana Sampaio. Quando a medula sofre uma lesão, os comandos do cérebro não conseguem mais passar nem se espalhar pelo corpo. Isso acontece porque essa parte comprida dos neurônios é rompida e as células nervosas deixam de passar informações umas às outras. É aí que entra a polilaminina. Ela atua na restauração do neurônio e cada neurônio restaurado ajuda a trazer de volta a conexão entre o cérebro e o corpo. Quanto mais rápido o acesso ao tratamento, melhor. Quando a lesão é recente e ainda não há cicatriz no pedaço rompido do neurônio, é mais fácil para a polilaminina agir e reconectar as partes separadas. Existem 2 situações, né, atualmente para o uso da polilaminina. O melhor cenário que a gente tem é quando você tem um trauma recente, até 72 horas, em que você descomprime e limpa aquele exudato, sangramento, né, restos de projétil de arma de fogo, da ferida, e você faz a aplicação da polilaminina. Depois de 72 horas, a gente tem o que a gente chama de uso compassivo, que vai até os 90 dias pós a lesão, tá? Então, é um outro cenário na qual a polilaminina ela é liberada pela Anvisa para ser utilizada também. No caso de Paulo, a aplicação da polilaminina aconteceu cerca de 60 dias após o trauma. A vida de Paulo mudou completamente em dezembro do ano passado. Ele tinha acabado de sair do trabalho quando aconteceu uma tentativa de assalto. Houve troca de tiros e um dos disparos atingiu as costas e provocou uma lesão na medula. Paulo perdeu os movimentos do peito para baixo e ficou paraplégico. Paulo, em que momento você sentiu que alguma coisa estava errada? Quando eu acordei no local, as pessoas ainda estavam me ajudando para socorrer e eu falei, eu não estou sentindo as minhas pernas. Nós estivemos com Paulo 5 dias após a aplicação da polilaminina. Os resultados ainda não haviam aparecido. Para que isso aconteça, a fisioterapia é indispensável. A gente vai fazer com que esse corpo crie novamente esse caminho de conexão, para que ele alcance os objetivos dele, né? Ter controle de tronco, poder fazer transferências de forma independente e até mesmo, né, como é o objetivo do Paulo, voltar a caminhar, né? Que é o nosso sonho aqui esperado.
Caroline, que sempre trabalhou com pacientes com lesão medular, se emociona ao falar das possibilidades de quem faz o tratamento com a polilaminina. Quem acompanha o dia a dia dos pacientes sabe como é difícil ter a perda da sua autonomia, né, ter a perda dos seus movimentos, estar dependente de alguém e ver cada ganho, seja o mínimo que for, poder ficar sentado sem alguém te segurando, poder voltar a sentir o seu dedo, poder movimentar sua perna, é algo que só quem perdeu e quem está ali no dia a dia acompanhando sabe o quanto que é importante. Para o especialista em cirurgia da coluna, esse tratamento é uma revolução. Porque você conseguir devolver uma qualidade de vida, a capacidade desse paciente de ele controlar, às vezes, pequenos gestos, como pacientes que não tinham capacidade de controlar o tronco para permanecer sentado. E eles começarem a conseguir ficar sentados, conseguir andar na cadeira de rodas e conseguir andar de muleta. Isso é uma coisa que a gente não consegue quantificar. Polilaminina, fisioterapia e rede de apoio. O tratamento de Paulo não estaria completo sem as pessoas em volta dele, sem o alicerce emocional, sem o incentivo carinhoso para continuar lutando. Eu tenho certeza que ele vai ficar bom e agora sendo um pouco mais firme com ele, né? Porque agora é luta. Eu faço uma ilustração para ele: meu filho, você já chegou no fundo do poço. Você só tem um caminho, subir. Se esforce e você vai recuperar tudo que você perdeu. Isso vai dar certo, não só para você, como para mais outras pessoas que se encontrarem na sua situação. Nós vamos sair vencedores. Você vai andar novamente. Que bacana. E eu vou te dizer, palavra de pai e mãe tem muita força, hein, Wanderson Nascimento? Paulo, já deu tudo certo, eu tenho certeza absoluta, com a sua fé e também com a certeza da ciência, né, do estudo, da educação, né, Andréa? E deixa eu atualizar, viu, mas agora há pouco nós tivemos informação dos médicos e de quem está acompanhando o Paulo, de que tem progresso já sendo comemorado pelos médicos, ele já está mexendo os dois pés. Notícia Maria, ótima, que notícia boa. Paulo, Excelente que notícia. massa ter você como exemplo aqui, né, nessa reportagem para o Bahia Meio Dia, enchendo o coração de tanta gente de esperança, né, Andréa Silva? Isso aí. Que Deus que abençoe maravilha. sempre. Que mensagem linda do pai. Vamos embora para o intervalo, mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho que o motorista, né, que dirigia o ônibus ontem, se apresentou, o Wanderson, na polícia, né? Daí agora, pela primeira vez também, a foto desse motorista. Ele foi acompanhado de uma advogada, foi interrogado, fez exames também, né, de uso de álcool e drogas e foi liberado. Mais detalhes daqui a pouquinho, é rapidinho aí, na volta do intervalo. É beber um água e voltar. Até já. Voltando com o nosso Bahia Meio Dia, 12 horas e 37 minutinhos. Bora chamar Hilton, tá lá no Rio Vermelho, né? Ver o que ele tem aí pra contar pra gente. Eita, Maria. aí é a área dele, viu, Wanderson Nascimento? Ainda tem mais isso. Exatamente isso. Em uma terça-feira que começou com o dia chovendo em Salvador, em Seu Rildo. Muito boa tarde. Cadê a Catraia? Catraia não. Oi, boa tarde, Wanderson, você. Boa tarde, André, também, que nos assiste. Olha só como é que está aqui nesse momento, aqui na região do Rio Vermelho. Olha só que dia lindo. Pensar, André e Wanderson, que ontem, nesse horário, eu ainda estava vestido com a capa de chuva na moto. Olha só, ontem choveu pra caramba na nossa cidade. Hoje pela manhã, o tempo amanheceu também um pouco fechado, mas olha só a temperatura, como é que está aqui nessa região do Rio Vermelho. E olha que a gente veio também da região lá do subúrbio ferroviário de Salvador, da Suburbana, rodamos pela BR, e por lá também não está diferente não, viu? Um dia bastante quente, um dia bastante lindo. Quem viu o dia de ontem e vê o dia de hoje, hein, André e Wanderson, nem acredita. Olha só a quantidade de garças também ali na região do mar, na região da areia da praia, no Rio Vermelho. E André também, que gosta de navegar, viu, André? A maré está o ouro, um tapete. Eu volto com vocês. Matalizinho, né, pescador? Meu pescador preferido aí, ó. Matalizinho é porque tá bom pra pesca. Agora as garças ali estão pescando, né, literalmente. Aliás, tem muita gente que não sabe que André é do mar mesmo, né, André? Não, eu sou do mar nada, menino. De vez em quando eu tô aí no mar. Tá navegando, tentando ela e aprender. Ricardo. Me deixa, viu? Cortando essa Baía de Todos os Santos demais. E tá aí, o dia começou com chuva em Salvador. O outono é assim, né, meu povo? Você sabe, começa aí com um tempo, vai virando, vai variando. É uma época que é muita inconstância mesmo, então tá aí. Pela manhã choveu muito. E agora à tarde, né, começo da tarde, tem esse solzão aí, céu azul.
Rildo que está aí no Rio Vermelho, que gosta de pescar também, né? Da Bahia pesca também, né, da Bahia? Adoro pescaria, André. Você sabe que o mar faz parte da nossa vida. O nome do barco, André, não sei se vocês já conhecem, é Dona Daci Maria. Ele está bem ali do lado ali, a nossa colônia aqui, Z1, está bem ali, quietinho, limpinho, sabe? Eu acho que esse final de semana que vem, André, a gente vai molhar a linha, como a gente fala, viu? Acho que a gente vai navegar, viu? É com vocês. Dona Maria é sua esposa, que eu conheço. Dona Daci é sua mãe? São duas homenageadas ou é o nome de Maria, que é Daci Maria? Isso, minha mãe, André. Ah, tá vendo? Soube fazer direitinho. Isso, Dona Daci é minha mãe, André. Não está mais aqui entre a gente, mas Dona Maria está firme e forte. Ainda bem, viu? E com muita saúde, hein, Rildo? Muito obrigado aí pelas informações, pelas imagens também no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. Aí, para você que é de fora, a festa de Iemanjá, a concentração principal é por aí. É nesse ponto aí que saiu o presente aí para Iemanjá. Festa linda, 2 de fevereiro. Beijo, Rildão. Deixado, né? Isso. Obrigada, Rildão. Beijo, querido. Você é maravilhoso. Uma imagem para a gente poder respirar um pouquinho no jornal, aqui no Bahia Meio-Dia, né? Porque a gente sabe que tem notícias mais duras como essa de agora, né, André Silva? Que vamos trazer aqui, daquela tragédia aí também, onde 2 pessoas morreram e muitas pessoas machucadas, né? 2 homens estão internados, né? Tiveram as 2 pernas amputadas e são da mesma família de uma das vítimas fatais, que é a jovem, né? Foi uma senhora e uma jovem. Edson tá aí, vai trazer detalhes pra gente, né, Edson Nunes? É isso, André e Wanderson, boa tarde para vocês. Esses 2 irmãos aí que são tios da Daniele Jennifer, que morreu nesse acidente de 20 anos, eles continuam internados no Hospital Geral aqui de Vitória da Conquista. Os 2 irmãos de 39 e 41 anos, o Danilson e o Danildo. Os 2 tiveram as 2 pernas amputadas e o quadro de saúde ainda é considerado delicado. Os corpos das 2 pessoas, das 2 mulheres que morreram nesse trágico acidente de ontem, foram enterradas hoje de manhã. O corpo de Janete Silva Oliveira, de 51 anos, que deixa aí 3 filhos, o esposo. O sepultamento aconteceu agora de manhã em Tapetinga. Já o sepultamento de Daniele Jennifer Ramos, de 20 anos, estudante universitária, ocorreu às 11 horas da manhã no cemitério de Nova Brasília, distrito de Ribeirão do Largo. A empresa Rota Transportes mandou uma nota informando que o veículo foi periciado, o ônibus da empresa, e foi confirmado que não houve qualquer falha mecânica ou de freio e que o veículo estava com as condições em dia, com todas as vistorias e certificações. Disse ainda que o levantamento realizado foi constatado um acionamento indevido aí do acelerador, circunstância considerada determinante para esse acidente. Ontem à noite, o motorista desse ônibus, o Abel Ferreira de Souza, foi apresentado aí à polícia, juntamente com a advogada da empresa, alegou que teve um mal-estar, que as vistas escureceram e que isso acabou atrapalhando na hora de pisar nos freios e no acelerador e que acabou saindo do local porque foi retirado pelos colegas para evitar um linchamento. A gente vai ouvir agora uma entrevista de Vitória Régia, a médica que estava dentro do ônibus, relatando todo esse cenário de desespero que foi ontem em Itambé. Vamos acompanhar. Quando chegou aqui, o motorista já pediu para o pessoal afastar da frente, né? Tinha muita gente na frente. Ele buzinou, o pessoal foi saindo, foi, né, se localizando mais na lateral, só que ainda tinha algumas pessoas na frente. E aí ele parou o ônibus e levantou. Quando ele levantou, o ônibus desceu, né? Ele voltou, ainda freou, senão tinha terminado de abrir e descer o restante. A pilastra também ajudou bastante a parar. Prova, vídeo. Tá sem áudio aqui, viu, gente? Edson, estamos aqui, Edson, sem ouvir você aqui, Edson. Agora vai ser confrontada. Agora. Pronto, Edson. Oi. Pois é, Wanderson, agora a versão do motorista vai ser confrontada juntamente com os outros depoimentos. A Polícia Civil trabalha com a investigação inicial de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas isso agora só após aí a conclusão do inquérito, que vai ouvir também outras testemunhas, outras pessoas envolvidas nesse trágico acidente. A empresa Rota Transportes informou também que está prestando o apoio às vítimas e colaborando com as investigações, e a gente presta a solidariedade
mensagem aos familiares dessas duas mulheres que morreram nesse trágico acidente e deseja toda a força e recuperação para esses dois irmãos que tiveram as duas pernas amputadas e seguem internados no Hospital Geral aqui de Vitória da Conquista. Wanderson e Andréia, é com vocês aí no estúdio. Tá ok. Muito obrigado, Edson, pelas informações. Aguardar agora a investigação da polícia, aguardar a perícia da Polícia Civil sobre esse caso e mandar mais uma vez nosso abraço aqui para os familiares das duas vítimas fatais e dos machucados também, gravemente machucados, né, André? Que estão internados com as pernas amputadas. Olha, minha gente, o cantor de pagode, Júnior Luiz, foi hospitalizado depois de sofrer um AVC. A informação foi divulgada pela equipe do artista em um comunicado nas redes sociais, Wanderson. Olha, tá, ele participou até comigo ano passado, não foi, André? Lá do Natal do Bem, levou lá a doação no shopping. Ele é um cara muito querido, muito talentoso também. E apesar do susto, o quadro dele está estabilizado e controlado, graças a Deus, né? Isso, e ainda segundo o comunicado, o artista está sendo assistido com todos os cuidados necessários, ainda não há previsão de alta. O cantor é parceiro nosso aqui da TV Bahia e participou, como você disse, aí da campanha, né, Natal do Bem. Ele levou brinquedos lá para crianças aqui de instituições de Salvador e região metropolitana. E aqui o nosso abraço para você, Júnior Luiz. Olha, já deu tudo certo. Já já você está aí de alta, de volta com a gente, cantando, tocando, encantando, como você sabe fazer muito bem, viu? Isso aí. Saúde, vamos esperar. Saúde, saúde e saúde. Vai dar. Olha, falando de saúde, né? Isso. Fala de aí, vacina, ó. André Silva. Atenção, minha gente, porque o público aí que está sendo atendido agora precisa ir se vacinar, minha gente. Sabe o que é a influenza? É um alerta importante. A Bahia está em alerta de risco para o crescimento do número de casos da influenza. Já aumentou 185% em relação ao ano passado. Olha para aí, 185% de aumento. Tem que tomar vacina, meu povo, tem que tomar vacina. Já aprendemos a importância da ciência, né? A gente já sabe, né? Não, Miller Nunes, que não faz mal nenhum. Olha, pelo contrário, só faz bem, né? Protege. Salva vidas, evita, né? Que você tenha complicações, né? Por conta da gripe, da influenza, né, Miller? A forma mais grave da doença, né? A vacina é justamente para isso. E a gente precisa cuidar principalmente daqueles grupos mais vulneráveis, como as crianças, as gestantes, os idosos. Eu estou falando ao vivo aqui do Complexo de Saúde, onde fica na Vasco da Gama, da Prefeitura de Salvador, da Secretaria de Saúde, ao lado da subcoordenadora de imunização, Tassiana Matos, que vai explicar para a gente a respeito dessa campanha. Tassiana, a campanha vai até maio. Mas é importante intensificar essa vacinação, principalmente agora que os postos não estão tão cheios, dá para levar as crianças e também os outros grupos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Chamo a atenção e já aproveito para fazer um convite, né? A campanha, ela iniciou dia 25 aqui em Salvador. Tivemos um grande dia D no dia 28, que foi um sábado. E assim, a importância da gente estar buscando logo essa vacinação. Para que público? Como você bem falou, as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Idosos de 60 anos ou mais. Gestantes, as puérperas, que são as mulheres que pariram até 45 dias. Aí a gente tem caminhoneiros, trabalhadores de saúde, agentes de segurança, a gente tem os rodoviários, quem tem comorbidades. Então, assim, buscar as 162 salas de vacinação. Nós estamos agora no maior período de circulação dos vírus respiratórios e a gente quer o quê? Proteger a nossa população. Se ela está protegida, não vai ter agravamento e nem evoluir para o óbito. Por que esse período é tão importante para a gente estar imunizado, Tassiana? É um período agora de maior circulação justamente dos vírus respiratórios. Nós começamos o outono, nós ficamos mais aglomerados, então isso faz com que tenha uma contaminação mais fácil. Então, se você pode, né, tomar já a sua vacina, como você falou, a vacina começou dia 25, vai até 30 de maio a parte da campanha, então é importantíssimo que os grupos prioritários, eles busquem o serviço de vacinação e garantam sua proteção. Onde dá para vacinar? Nós temos 162 salas de vacinação em todos os distritos sanitários. Temos a vacina disponível de segunda a sexta-feira, de 8 até 16h30. Certo. A gente tem, inclusive, uma entrevista, né, uma fala de um infectologista explicando a importância da vacinação. Vamos conferir.
é importante, além de uma boa alimentação, da dieta, atividade física, porque vai fortalecer o sistema imune para combater os diversos infecciosos do dia a dia, lembrar aquela pessoa que estiver doente, não transmitir para outras pessoas como, se possível, utilizar máscara, a etiqueta respiratória, ao tossir, ao espirrar, utilizar a dobra do cotovelo e não a mão ou nenhum tipo de lenço, pois você pode muitas vezes depois pegar na maçaneta, no telefone ou até mesmo no botão do elevador e transmitir ali para aquele local, outra pessoa coloca a mão, depois leva a mão à boca e nariz e acaba contraindo a doença. Evitar, como nós já falamos, colocar a mão na boca, nariz e os olhos. Os agentes infecciosos eles penetram através da mucosa do nariz, da mucosa da boca. A higienização das mãos, Lisboa, é extremamente importante, com água e sabão ou álcool gel. Simples, pessoal, ó. Esse frasquinho você pode comprar na farmácia, em algum local, né, que você tiver em casa, um recipiente. Então você vai colocar uma quantidade generosa de álcool nas mãos e higienizar. Essa higienização não é só a palma das mãos. Então aqui você vai higienizar a palma das mãos, né? Aqui você vai o dorso também, entre os dedos, é extremamente importante. O polegar, né? Tudo isso aqui rapidinho. A gente coloca também aqui a ponta dos dedos, não é? E aqui você finaliza novamente. Então, aqui você higieniza suas mãos e vai, sem dúvida, proteger não só contra a gripe, mas contra outros agentes infecciosos. Tá aí a explicação do infectologista Robson Reis. Fala pra gente, Tassiana, a respeito da reação. Muita gente fica preocupada, principalmente na hora de levar o filho, a filha para vacinar. Essa vacina tem reação? Olha, é uma vacina muito segura, é uma vacina inativada. Então, assim, se você tiver uma reação local e que eu chamo a atenção que é muito melhor você tomar a vacina e você pode até ter uma reação já esperada que está na bula do que você vir a ter uma doença que pode lhe levar ao óbito. Então, assim, é uma vacina segura e você pode tomar sem problema nenhum. Para vacinar, precisa de qual documento? Você vai levar um documento com foto e a certidão de nascimento, no caso da criança, ou então, se for adulto, adolescente, tiver já o RG, leva o RG. Cartão SUS, se tiver também. Vai ter aquela estratégia de vacinação em grandes locais de circulação? Tem shopping que já tem a sala de vacinação. Isso, nós temos uma sala de vacinação no Salvador Shopping fixa, que funciona de segunda a sexta-feira, e a gente tem feito também ações de vacinação em locais de grande público. Então, em estações de transbordo, em escola, a gente tem feito, e provavelmente teremos outra ação também em dia de sábado para facilitar novamente o acesso de quem está trabalhando de segunda a sexta-feira. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Gente, só reforçando, a campanha vai até o final de maio, mas nesse período é fundamental vacinar por conta da circulação dos vírus. É um período que aqui em Salvador chove bastante, a gente fica aglomerado, em locais fechados, o vírus circula mais, então prevenir é muito melhor do que remediar. Então os grupos prioritários, só relembrando, crianças de 6 meses até completar ali os 6 anos, as gestantes, mulheres que pariram até menor de 6, né? Menor de 6, sempre importante falar assim. Então, mulheres que pariram até os 45 dias, idosos a partir de 60 anos, e aí tem outros profissionais, como rodoviários, profissionais de segurança, de saúde, e mais informações, a gente está tudo explicadinho lá no G1 Bahia. Volto com vocês. E para reforçar, né, Miller, para evitar a forma mais grave da doença, que é importante demais, por isso que se deve tomar a vacina contra a gripe. Doida para que chegue o nosso momento de Maria, que agora estou tem pronto. Público prioritário. Ó, minha gente, moradores lá de Santo Tomé de Paripe, aqui no subúrbio de Salvador, dizem que encontraram peixes e mariscos mortos na praia. O caso está preocupando quem vive por lá, viu? Já que existe uma investigação por suspeita de contaminação, Wanderson. Tá aí, ó, a imagem que os moradores fizeram, pescadores. Olha quanto siri, peixe também aí, né? Encontrados mortos ali em São Tomé de Paripe. Os moradores passaram amanhã na delegacia, né, para registrar esse caso aí. E vamos para lá, então, ao vivo com Carolina Lima, que tem os detalhes. Isso aí, né, Carol, que é um paraíso. É uma das praias mais lindas desse Brasil. Aqui. E é uma pena que esteja passando por isso, hein, Carol? Muito boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Olha, é de cortar o coração, viu? Eu estava aqui conversando com alguns moradores e todos me relatando, assim, independentemente, Wanderson e Andréa, de serem pescadores ou marisqueiros, são pessoas que nasceram e foram criados aqui, né? São pessoas que convivem com isso aqui todos os dias e que, de alguma forma, estão ligadas a essa atividade, né?
veio um morador trazendo, eu vou mostrar para vocês, eu vou pedir para o Mustafa mostrar, que encontraram hoje, né? Essa raia morta, alguns ciris mortos, esses foram encontrados hoje na faixa de areia. E estão recolhendo algumas amostras porque eles me disseram que o INEMA pediu para que algumas amostras de animais vivos, como você vê ali os ciris que estão naquele vaso com água, eles estão vivos ainda, porque eles disseram que eles não duram muito tempo assim. Então eles recolheram para poder mostrar, para entregar, na verdade, para o INEMA, que está todos os dias recolhendo amostras aqui para ver a situação dessa contaminação. E os relatos que eu tive aqui, Wanderson e André, foram muito tristes, assim, os moradores emocionados, chorando, porque encontraram, me disseram assim, Carol, daria 2 carrinhos de mão trazendo ciris mortos e tudo que a gente viu, pescados, peixes, que a gente vê que são fortes e que geralmente não morrem facilmente, mas a gente está vendo que eles estão perdendo a vida muito facilmente. Então eu conversei com esses moradores, conversei também com comerciantes daqui que vivem, né, da venda desse pescado, né? Aí eu perguntei, mas vocês não estão conseguindo vender porque as pessoas estão desconfiadas, estão com medo dessa contaminação? Não, a gente não está conseguindo vender porque nem mesmo a gente está conseguindo pegar o marisco, a gente não está conseguindo pescar o peixe. Então, assim, essa dificuldade, esse prejuízo, também eles estão sentindo. Um grupo, né, de moradores esteve hoje na delegacia para prestar boletim, para registrar o boletim de ocorrência. É um boletim de ocorrência de denúncia de poluição, danos à saúde humana e dificuldade de uso público das praias. E o Rildo de Jesus conversou com um desses moradores. Vamos ouvir o que foi que esse morador falou. O nosso problema hoje é grave, não é uma coisa que vai se resolver de um dia para o outro. E quanto mais pessoas do nosso lado a gente tiver, nós estamos buscando. O DPT já esteve lá, provavelmente vai de novo, depois da mortandade que aconteceu no dia de ontem. Muitos ciris, muitos peixes nós achamos mortos nas redondezas do terminal. Olha, o INEMA disse que segue com as investigações, coletando amostras, e a empresa disse que segue cumprindo a interdição temporária, a empresa que fica localizada aqui, e segue com a interdição temporária, com a expedição apenas dos produtos que já se encontravam estocados nos armazéns. Eu volto com vocês. Tá ok, muito obrigado, Carol, pelas informações, viu? Essa nota aí, só complementando o que Carol trouxe na nota, né, sobre essa nova denúncia dos marisqueiros, a nossa produção entrou em contato, então, com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o INEMA. Como Carol disse, eles informaram que uma equipe técnica já está apurando o caso e que vai divulgar as devidas informações assim que tiver novidade. A gente reforça também a nota da Intermarítima, é a empresa responsável pelo terminal, que esclareceu que segue cumprindo a interrupção temporária, trabalhando apenas com os produtos que já estavam estocados nos armazéns, conforme determinado pelo INEMA. A empresa disse ainda que o terminal tem disponibilizado para as autoridades todas as informações solicitadas e atuado proativamente na adoção de medidas e investigações sobre as manchas, permanecendo assim à disposição dos responsáveis para a elucidação do caso. Vamos falar de golfinhos, minha gente. Uma imagem linda, viu? Um banhista foi surpreendido com a aparição de um golfinho no mar do Rio Vermelho. Olha que lindo, aqui pertinho da gente, hein? Ele só gravou com o celular meio deitado, né? É verdade. O horizonte tá... Ele só deu uma entortada, mas tá tudo bem, viu? Que surpresa boa. Foi hoje pela manhã, viu, André Silva? É, exatamente. E aí mostra o golfinho nadando. Dá pra ver ele nadando? Cadê? Ele vai aparecer, ele está subindo a ladeira, o golfinho é isso. Olha ele ali, ó, perto das pedras. E tá um cruzeiro lá também, ó, cruzeirão lindo, tá vendo? Que lindo. Ah, que maravilha. Quem estava no lugar, lá no local que deve ter, né? Ó, aí, ó, a foto dele aí, ó. Bora chamar agora Rildo, também está pertinho do Rio Vermelho, já está em Ondina, em outro ponto aqui da nossa capital. Outro presente também para você que está acompanhando o Bahia Meio-Dia, né? De uma maré que está vazia, um dia que está bonito em Salvador, mas lembrando do outono dessa instabilidade no tempo aqui na nossa capital, né, André? E esse pescador aí já deve ter visto muito golfinho aí nas aventuras pela Bahia de Todos os Santos, mar aberto, hein, Rildo?
Olha, Andréa, já sim, viu? E não é conversa de pescador, não, viu? Eu já tive o prazer de vir na pescaria da região da Boca do Rio e me deparei com um grupo de golfinhos justamente na entrada do Rio Vermelho. Aí é conhecido como a onda no Rio Vermelho na entrada. E vou garantir a vocês, viu? É um espetáculo lindo. Quem pôde ver de perto um golfinho, como eu vi, já vi várias vezes, uma manta de golfinho, um espetáculo da natureza. E não é conversa de pescador não, viu, André e Wanderson? Que maravilha, que coisa boa demais. É um presente da natureza. É isso aí, pra você aí em casa que ficou com a gente no Bahia Meio-Dia. Beijo, Rildão. Beijo, pessoal. Parabéns, jornalistas. Até amanhã, parabéns para todos os jornalistas desse Brasil todo. E até amanhã às 45. Até amanhã.